Oi, eu sou Guelcia Crusco e dando continuidade nos vídeos sobre feitiços que deram errado, hoje eu trago mais um caso aqui. Bom, este caso, gente, aconteceu no terreiro de Umbanda, no qual eu fazia parte na época. Eu era cambona, eu estava em desenvolvimento mediúnico. E eu fui cambona daquele Exu e daquela mulher que pediu o encantamento, né? Que pediu o feitiço. E, e foi bastante trágico isso, bastante complicado. E eu vou contar tudo agora em detalhes para vocês. Bom, primeiro, gente, é muito importante a gente saber que quando a pessoa não está no caminho da gente, eu acho que a gente não deve forçar a barra, não deve forçar aquilo que não é para nós. Eu sempre pensei assim, eu sempre vi dessa maneira, né? Eu acho que quando não está no teu caminho, porque não é para você. E eu não consigo entender a maioria das pessoas, né? Cisma com uma coisa, coloca na cabeça, aquilo não é para ela, aquele homem não é para ela, aquela mulher não é para aquele cara, mas enfiam, coloca na cabeça e quer a todo custo. E para isso, então, vai para feitiço, vai para amarração amorosa e quebra a cara. E, e com esta mulher, né, que eu vou trazer o caso hoje, foi isso que aconteceu. O homem não queria ela de jeito nenhum. Eles se conheceram e trocaram ali algumas mensagens, né, e conversas, e parou por ali, gente. Não chegou, sabe, ir para a intimidade, não chegou a ir para lugar nenhum. Teve ali uma conversa, né, entre ambos, só isso, e acabou ali. Mas aquela mulher, ela casquetou, né? Ela enfiou na cabeça que aquele era o homem para ela, era o homem perfeito. E ela queria a todo custo, ela queria de todo jeito. E ela colocou isso na cabeça e levou essa ideia à frente. E até que ela foi então parar no terreiro que eu frequentava. Na época eu era cambona e eu trabalhava. E no dia que ela foi, era trabalho com a linha dos Exus. Então ela foi, e eu era cambona desse Exu, no qual ela foi se consultar. O Exu daquele médio, gente, era era fantástico. Eu sempre era cambona. Eu gostava muito, sabe? O Exu trabalhava de uma forma espetacular, sabe? E também falava as coisas assim na lata, sabe? Não tinha meia volta com ele, não. Então eu gostava muito de ser a cambona daquele médium. E então aquela senhora foi se consultar com aquele Exu. E eu era cambona. Gente, na primeira consulta, ela me leva um vidro de perfume, né? E o Exu perguntou o que ela queria, o que ela precisava, né? E ela falou de uma forma muito clara. Eu conheci este homem, aqui está o nome dele, e eu quero que o senhor então faça um encantamento nesse perfume. Eu quero esse homem para mim. Eu quero um feitiço, um encantamento nesse perfume. Gente, ela pediu isso para o Exu. Eu fiquei em choque. Eu até falei na hora ali, eu até falei com ela. Eu falei, olha, eu acho que a senhora não deveria fazer isso, porque se não está na vida da senhora, a senhora, né, eu acho que não deve. Não, porque eu quero fazer. Eu quero esse homem de qualquer jeito. Eu tenho certeza que ele é o homem perfeito, ele é o homem para mim.
Gente, ela falou isso para mim, falou isso na frente, na cara do Exu. Eu já na hora, eu já vi que aquilo não ia prestar. Aquilo não ia dar certo, aquilo não ia terminar bem. Eu pensei comigo, né? Pela a maneira como ela estava falando, e ela queria, porque queria a qualquer custo, ela levou o nome inteiro do homem com vidro de perfume. Além de eu ter falado, o Exu, gente, ele ainda falou para ela. Ele falou: olha, este homem não é para você. Este homem não está no seu caminho. Vai te trazer muitos problemas. E ele ficou olhando para ela, né? Ela, não, mas não tem problema, eu quero que o senhor faça um encantamento nesse perfume. Eu quero que toda vez que eu usar esse perfume, ele venha correndo na minha casa. Mesmo o Exu falando que aquilo não ia dar certo, que poderia terminar de uma forma trágica, mesmo assim, ela falou que não tinha problema, ela queria de qualquer forma aquele homem. Bom, o Exu falou, eu falei, a pessoa pagou para ver. Não adiantou nem ele falar, nem eu falar. Ela estava disposta realmente a pagar o preço, né? Pela, pela escolha, né? Pela a teimosia dela, digamos assim. Tá, o Exu não falou mais nada, gente. Ele pegou aquele perfume e ele começou então a fazer ali o encantamento naquele perfume, né? Não teve trabalho nada, sabe, gente? Ele pegou aquele perfume, deu umas baforadas com um charuto lá e colocou no ponto riscado ali, né, dele. Só isso que ele fez. E era para ela pegar, então, no final dos trabalhos, e deu 2 velas para ela acender, tudo no final. Acende as velas e depois tira o perfume do ponto. E assim foi feito, né? O trabalho acabou, ela acendeu as 2 velas que ele havia dado para ela e retirou o perfume do ponto daquele Exu, né? No final do trabalho, os médios desincorporaram e o trabalho terminou e ela pegou o perfume. Gente, ela deu certo o negócio, o encantamento, né? O feitiço no perfume deu certo, porque toda vez que ela usava, o homem aparecia na casa dela. Bastava ela usar dali 20 minutos, o homem encostava na casa dela. O primeiro encontro foi bom. Conversaram, né? Tiveram momentos de intimidade. O segundo encontro já foi de discussão, briga. E o terceiro encontro também. E no quarto eu nem preciso falar o que aconteceu, né? Não preciso nem falar aqui. Eu não vou dar detalhes para não ter problema aqui com o YouTube, para não ter problema com esse vídeo, porque foi uma coisa assim, gente, terrível que aconteceu. Aquela mulher, para vocês terem uma ideia, ela pagou um preço por isso. Imagine um homem violento que não é capaz de fazer. Violento e transtornado. Então, eu não vou dar detalhes para não ter problema com esse vídeo. Mas o homem, ele ficou violento de uma tal forma, gente, que já no próximo trabalho, a mulher levou desesperada aquele vidro de perfume e passou com ele de novo na consulta e falou para ele que se arrependeu e ela não queria mais e que se tinha jeito dele desfazer aquele encantamento, aquele feitiço, porque ela passou poucas e boas na mão daquele homem na quarta vez que ela usou o perfume. Para vocês terem uma ideia, gente, só por cima, ela quase perdeu a vida por conta de tudo que aquele homem fez. Ela chegou no terreiro assim, de uma forma que dava até pena. Lastimável, assim. A mulher chegou assim, um caco, toda quebrada. Então, e durante a consulta, ela falou para ele que ela estava arrependida, que ela não queria,
e se tinha jeito, então, de ele desfazer tudo aquilo. Ele olhou bem para a cara dela, sério, e ele falou para ela: eu avisei você, eu falei que isso não ia dar certo. E ele falou bravo, sabe, gente? Ele falou bravo, eu fiquei bem quieta. Ela abaixou a cabeça, ela não falou nada. Mas primeiro ela escutou poucas e boas dele. Ele ficou muito bravo com ela. Depois que ele falou tudo que ele tinha que falar, ele pegou o perfume e colocou no ponto dele de volta. E depois do trabalho, aí eu não sei que fim que deu esse perfume, né? E eu sei que depois aquela mulher não apareceu mais no terreiro. Agora, eu não sei se aquele homem sumiu da vida dela, porque o lance aí estava no encantamento feito no perfume, né? Uma vez que ela devolveu pro Exu e falou que não queria mais e tudo, então ficou lá. Eu acho que o Exu ele desfez aquilo. Eu não sei porque aquela senhora nunca mais apareceu no terreiro. Então eu não sei que desfecho teve, mas ela devolveu o perfume e ela falou para ele que estava arrependida e não queria mais aquele perfume. E assim eu termino esse relato, né? Para vocês verem, né, gente? Para que forçar uma coisa que não é para você, não tá na sua vida, sabe? Só poderia dar nisso. E olha que eu falei, e olha que o Exu falou para ela. Mas a ignorância, né? Eu não sei como eu vou colocar isso aqui para vocês. A teimosia, né? Deixou ela cega diante dos fatos, do que poderia acontecer com ela, com a vida dela, enfim, que quase perdeu a vida por conta desse feitiço, nesse perfume. E tudo porque queria um homem que não queria ela de jeito nenhum. Ela forçou a barra. Forçou a barra e pagou caro por isso, pagou muito caro, que quase perdeu a vida. E é isso, gente. Então, o negócio é o seguinte: não tem que forçar nada, as coisas têm que fluir de maneira natural. Sabe, se é para você, vai ser para você. Se não é, não insista. Não queira trazer para a tua vida o que não é para você. Não queira pôr na tua vida problemas que com certeza vai te tirar a paz mais tarde. Pode dar certo no começo, mas depois você vai ter muitos problemas com isso. Olha o que aconteceu com essa mulher desse relato. E assim eu termino esse relato, né, com essa reflexão. Será que valeu a pena querer uma coisa que não era para ela? Será que vale a pena a gente insistir numa coisa que não está no nosso caminho? Não vamos contra as leis naturais, não vamos contra aquilo que Deus coloca na nossa vida. Eu acho que nós devemos respeitar o livre-arbítrio das outras pessoas. Se está na sua vida, tá. Se não está, sabe? Que cada um siga a sua vida nas bênçãos de Deus. Que com certeza o que é para ser para você virá nas tuas mãos, sabe? Eu acho que muitas das vezes nós arrumamos problemas para a cabeça porque nós queremos. Mas será que aquilo realmente é para nós? Fica aí a reflexão para vocês. Beijo.